Oi pessoal, nós estamos aqui com mais um quiz do GC. Isso mesmo, mais um quiz cheio de perguntas para você testar os seus conhecimentos das nossas últimas histórias. Então é isso aí, ó, pega o papel, pega a caneta, começa a anotar quantos pontos você vai fazer e depois pede pro seu papai ou pra sua mamãe mandar pra mim pra eu saber quantos pontos você fez nesse quiz. Tá preparado? A gente vai falar sobre todas as histórias que a gente ouviu até agora, desde lá de Depois de Juízes até a história da semana passada. Preparados? Então vamos lá. Vamos agora para a primeira pergunta. Qual é o nome da nora de Noemi? Lembra dessa história? Vamos lá. Opções: Débora, Ruth, Maria ou Eva. Qual era o nome da nora de Noemi? E aí, tá fácil? Tá difícil? Vamos ver, vamos ver. Acertou quem colocou a resposta: Ruth. Isso mesmo, Ruth, que era nora de Noemi e volta com ela para Belém quando as duas ficam sozinhas. Vamos lá, agora a segunda pergunta, e essa é muito importante, hein? Cuidado com a pegadinha. Pergunta número 2. Qual o nome do bisneto de Ruth e Boaz? Qual é o nome do bisneto de Ruth e Boaz? Vamos ver quem lembra. Samuel, Saul, Davi ou Jesus? Qual era o nome do bisneto de Ruth? E aí? Tá difícil essa, hein? Ó, mas você pode eliminar um nome aí, que tem um nome que a gente não falou ainda nas histórias. Os outros 3 a gente já falou. Quem será que é o bisneto de Ruth? Acertou quem respondeu: Davi. Isso mesmo. Ruth casou com Boaz, que teve um filho, que teve um filho, que teve um filho chamado Davi. E é o rei que a gente está estudando nas últimas lições, não é mesmo? Agora, vamos lá. Terceira pergunta. Qual foi o pedido que Ana fez a Deus? Qual foi o pedido que Ana fez a Deus? Por que ela ia todo ano até o templo e orava pedindo uma coisa? O que ela pedia? Dinheiro? Pedia comida? Pedia cura? Ou ela pedia um filho? Qual era o desejo de Ana que ela sempre pedia a Deus? E aí, quem lembra dessa história? Tá fácil? Acertou quem respondeu: um filho. Isso mesmo, lembra? Ana não podia ter filhos e por isso ela orava sempre a Deus para Deus dar um filho para ela. E aí Deus dá finalmente Samuel para Ana. E a Ana leva Samuel para o templo e dedica Samuel a Deus. Agora vamos lá para a quarta pergunta. Vamos ver quem está esperto para essa pergunta, hein? Com quem Samuel conversou à noite? De quem era aquela voz? E aí? Era a voz de Eli? Era a voz da Ana? Era a voz de Davi? Ou era a voz de Deus? Quem era a voz que conversou com Samuel de noite? Acertou! Quem respondeu? Deus! Isso mesmo, Deus chamou Samuel para conversar com ele e dar uma missão muito importante para ele. E aí Samuel, como uma criança obediente, fez exatamente o que Deus tinha pedido a ele. Agora vamos lá, quinta pergunta. Preparado para a quinta pergunta? Quantos pontos você fez até agora? 4, 3, 2, 1. Vamos lá. Qual o nome do primeiro rei de Israel? Qual o nome do primeiro rei de Israel? Saul, Samuel, Davi ou Moisés? Quem foi
o primeiro rei de Israel? E aí, quem sabe essa resposta? Quem lembra o nome do primeiro rei de Israel? Será que foi Moisés? Será que foi Davi? Samuel foi uma criança obediente e se tornou rei? Acertou. Quem respondeu? Saul. Isso mesmo, Saul foi o primeiro rei de Israel. Um homem alto, forte, bonito, com cara de poderoso. Esse era Saul, o primeiro rei de Israel. E por falar em Saul, vamos para a sexta pergunta. Saul foi escolhido por quem? Quem foi que escolheu Saul para ser rei? O povo, o próprio Deus, Samuel ou ninguém escolheu Saul? Qual é a resposta correta? Quem escolheu Saul para ser rei? O povo, Deus, Samuel ou ninguém? E aí? A resposta certa é o povo. Saul era igualzinho o que o povo queria e ninguém se importou em perguntar para Deus como o rei devia ser. E é por isso que Saul se deu muito mal. Vamos agora para a sétima pergunta. Quero ver como você está se saindo aí em casa, hein? Vamos lá. Qual o nome do rei que Deus escolheu? Qual o nome do rei que Deus escolheu? Tá preparado? Vamos lá. Foi Saul, Samuel, Davi ou Moisés? Qual o nome do rei que Deus escolheu? Do rei, hein? O rei que Deus escolheu. Qual é o nome do rei? Será Saul? Deus mudou de ideia depois? Samuel, uma criança obediente? Moisés e virou rei no deserto? Quem será? Acertou. Quem colocou a resposta? Davi. Isso mesmo, um pastorzinho chamado Davi, o menor de sua casa, o mais humilde, mas que temia e agradava sempre muito a Deus. Ele que foi o escolhido para ser o próximo rei de Israel. Muito bom para você que acertou, mas faltam algumas perguntas e quem errou algumas pode se recuperar agora. Vamos lá? Com a força de quem Davi derrotou Golias? Com a força de quem Davi derrotou Golias? Ele usou a força das pedrinhas, a força de Saul, a força de Deus ou a força do Pokémon? E aí? Com a força de quem que Davi derrotou Golias? Essa tá fácil, hein? Vamos lá, pensa um pouquinho. Será que Pikachu ajudou Davi? Será? Não, né? Acertou. Quem colocou que foi com a força de Deus. Não foram as pedrinhas, não foi a armadura de Saul, não foi a pontaria de Davi, foi Deus. Deus usando Davi para derrotar o gigante Golias. E com essa força que a gente vence os nossos desafios todos os dias. Vamos lá, agora só faltam 2 perguntas para a gente encerrar nosso quiz. Só 2 perguntas. Preparados? Vamos lá. 9ª pergunta. Qual o nome do melhor amigo de Davi e quem era o pai dele? O nome do melhor amigo de Davi e quem era o pai dele. O melhor amigo de Davi era Jonatas, filho de Moisés. Era Josué, filho de Samuel. Era Samuel, filho de Ana. Ou era Jonatas, filho do rei Saul? Essa tá difícil, hein? Qual era o nome do melhor amigo de Davi e quem era o pai desse amigo? Será que era Jonatas? E Jonatas era filho de Moisés? Ou Jonatas era filho de Saul? Ou então não, o melhor amigo de Davi era Samuel, que era filho da Ana. E agora, hein? Tá difícil, né?
Vamos ver quem prestou atenção nas nossas últimas histórias. Preparados? Já posso dar a resposta certa? Ou você está pensando ainda? Então corre, ó. Vamos lá. Acabou o tempo. Acertou. Quem falou? Jonatas, filho do rei Saul. Isso mesmo, Davi tinha como melhor amigo o filho do rei Saul, que era o seu inimigo e estava o tempo inteiro tentando matar Davi. Já pensou que difícil era essa amizade? E por falar nessa perseguição do rei Saul, vamos para nossa última pergunta. Essa aí eu quero ver quem vai acertar, hein? É a última, mas tá fácil. Então respira fundo. Acalma o seu coração. Fica atento para ouvir a última pergunta. Preparados? Vamos lá. Por que Davi nunca fez nada contra Saul e não se alegrou com a morte de Saul? Por que Davi nunca fez nada contra Saul e não se alegrou com a sua morte? Porque Davi tinha medo? Porque Davi não tinha coragem? Porque Davi era fraquinho? Ou porque Davi confiava em Deus? E aí, por que Davi nunca fez nada contra o rei Saul? Ele morria de medo. Ele era fraquinho. Não tinha coragem. Ou ele confiava em Deus? Qual a resposta certa? Isso aí, a nossa última pergunta. E a resposta final é quem acertou porque respondeu que Davi confiava em Deus. E por isso ele não precisava fazer nada contra os seus inimigos. Deus estava cuidando de Davi e do futuro de Davi. E é por isso também que Davi não se alegrou com a morte de Saul. Porque ele sabia que ele ia ser rei de qualquer jeito. E aí quando alguém mata Saul, ele fica triste também, porque sabia que Deus não se alegrava com a morte dos outros. Não é verdade? Então Davi confiava em Deus. E você, tá confiando em quem nessa pandemia, hein? Depois você tira uma foto aí, ou pede pro seu pai, pra sua mãe, mandar pra mim quantos pontos você fez pra gente comemorar juntos. E quem sabe, logo mais, a gente comemorar juntos ao vivo, hein? Tá chegando o dia, se prepara aí. Até domingo que vem com mais histórias de Davi. Tchau, tchau!